Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis deste lado, 45º dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Levítico do capítulo 8 ao capítulo 10. Antes vamos orar, vamos falar com Deus as Escrituras. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te damos graças por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado de estar aqui, Senhor, lendo a Tua palavra, que ela possa mudar os nossos corações, transformar as nossas vidas e que a clareza do Santo Evangelho produza em nós vida e nos faça ser pessoas diferentes para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, Levítico, capítulo de número 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e seus filhos com ele os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou, que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto também, pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhe as tiaras, também, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar, em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu coiro e a sua carne e seu esterco queimou com fogo, fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fissura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar do seu pé direito, e Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura,
e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espádua direita. Também do cesto dos pães asmos, que estavam diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado, e com coscorão, e os pôs sobre a gordura e a espádua direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos dos seus filhos, como ele, e santificou Arão, e os seus vestidos, e os seus filhos, e os vestidos dos seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias ele vos consagrará, como se fez neste dia. Assim o Senhor ordenou, se fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Vamos agora para Êxodo, capítulo de número 9. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou a Arão, seus filhos e os anciões de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado, e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por ele. Os filhos de Arão trouxeram-lhes o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenou a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os seus filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspargiu o sangue no altar, sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar, e lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era do bode, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro fez. Também chegaram o holocausto, e o preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou
sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era do povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Vamos agora para Levítico, capítulo de número 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se, e Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei os vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho nem bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pelas mãos de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: tomai oferta de manjares, estante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar. Porquanto uma coisa santíssima é, portanto comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção dos teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e da espádua de oferta alçada. Comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção dos teus filhos, por sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por ofertas de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram dizendo: por que não comestes a expiação de pecado do lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que lavasseis a iniquidade da congregação, para fazer a expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe
o seu sangue para dentro do santuário, certamente havieis de comê-la no santuário, como tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje comera a expiação do pecado, seria, pois, aceita aos olhos do Senhor? E ouvindo isto, Moisés foi aceito a seus olhos. Deus abençoe a sua vida, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica, que a boa mão do Senhor alcance a tua vida e te faça prosperar em tudo quanto você fizer.